Você falou que são importantes aqui a gente entender e prestar atenção. A primeira delas é sobre o custo da mão de obra. E no começo, sim, a mão de obra era mais barata. Só que o que acontece? Conforme a nação vai se desenvolvendo, os salários têm que aumentar, correto? Sim. Porque ela está ficando mais rica. Uhum. E ela está ficando mais rica porque a produtividade aumentou. O salário na China subiu? Sim, subiu. Mas ele não subiu proporcionalmente ao ganho de produtividade do país. Certo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Mais uma vez, uma outra alteração da estrutura econômica da China está subsidiando o setor produtivo. Porque você está tirando a parcela que esse trabalhador teria que ganhar de salário mais alto e não dando um aumento para ele, então você está facilitando a vida de quem? Da fábrica. Da fábrica, certo. Você está transferindo renda do trabalhador chinês para a fábrica chinesa. E você tem 3 setores na economia. Você tem o Estado, as empresas e as pessoas. Dentro da economia chinesa, o governo está transferindo a riqueza das pessoas, dos indivíduos, das famílias, para o setor produtivo. Que na China o setor produtivo se confunde com o governo, porque grande parte são estatais, empresas controladas pelo Estado. Então, você está tirando o dinheiro das pessoas para que o setor produtivo ganhe mais uma vantagem. Porque se você fosse comparar, nos Estados Unidos, os trabalhadores vão se juntar e falar assim, desculpa, a empresa está crescendo, os lucros são absurdos, o nosso salário não está aumentando. Greve, vão reclamar. E aí o salário deles vai ter que ser negociado e vai aumentar. Na China, isso não vai acontecer. E não está acontecendo. Então, existem vários outros subsídios que estão ajudando o setor produtivo chinês. Porque a ideia inicial era, tá bom, produzir na China é mais barato porque a mão de obra é mais barata. Mas aí a mão de obra na China tem que aumentar o valor. Porque se a China está ficando tão rica, só que isso não está acontecendo proporcionalmente ao ganho de produtividade chinês e o ganho de riqueza da economia chinesa. Por isso que o consumo na China é muito baixo. Aí a segunda parte do que você me perguntou, né, é a questão se o iPhone não vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro porque ele vai ter que ser produzido num lugar com as mesmas condições. E aí é mais caro. O ponto é que, na verdade, você estava tirando o dinheiro do trabalhador chinês para que esse iPhone, no fundo, fosse mais barato para o americano. Aí as pessoas podem pensar assim, pô, mas isso não é fantástico para os Estados Unidos? Em questão do preço do iPhone. Mas a gente não pode olhar para essa situação somente pela ótica do preço daquele produto. Você tem que olhar pela ótica estratégica de que os Estados Unidos está perdendo fábricas, indústria e emprego no setor de indústria. Que o consumidor americano está se endividando por causa dessa história. Por que ele está se endividando? Porque entra dinheiro chinês, entra mercadoria chinesa muito barata. E ele vai comprando, e ele vai se endividando. E como que ele se endivida? Porque tem muito dinheiro. E da onde que vem esse dinheiro? Vem de uma outra condição que não tem nada a ver com o comércio, mas tem a ver com uma condição financeira, monetária, dos Estados Unidos ser o centro de investimento do mundo. Ser o maior mercado líquido que recebe mais dinheiro e ser a moeda de reserva. Então, a China vai lá, adquire um monte de dólares, vendendo produtos para os Estados Unidos, vendendo o telefone. O que ela faz com esses dólares? Ela não converte esse dólar para sua moeda local. Porque se ela fizer isso, o valor da sua moeda local vai subir. Se o valor da moeda local chinesa subir, o que vai acontecer? O preço do telefone na China vai ficar mais caro. Então ela vai perder vantagem competitiva para o setor industrial dela. Qual que é a solução? Ela vai manter o câmbio desvalorizado artificialmente. Mais uma medida protecionista para a indústria dela. E aí ela está cheia de dólares. O que ela faz com esses dólares se ela não pode trocar pela moeda local ou jogar dentro da sua economia local? Aumenta a indústria. Ou ela aumenta a indústria, só que aí ela tem que usar o dólar lá dentro, ou ela vai investir aonde? Os dólares. Nos Estados Unidos. Isso. E aí, quando ela investe os dólares nos Estados Unidos, o que acontece com os Estados Unidos? Tem uma enxurrada
de dólares entrando, ou seja, dinheiro vindo para financiar qualquer coisa. Aí os Estados Unidos emite um título de uma dívida, um bond, um treasury, e fala assim, eu não pago nada de juros nisso. E não para de vir dinheiro. Cara, esse é o melhor negócio do mundo. Eu não pago juros e fico recebendo dinheiro do mundo inteiro. E aí é muito dinheiro que entra, e aí o governo americano fala assim, bom, mas eu tenho dinheiro a um custo tão baixo, por que eu vou cobrar imposto da minha população? Aí um político vai lá e toma uma medida, eu vou cortar os impostos. E ao mesmo tempo, na outra ponta, fala, eu vou gastar mais para melhorar questões sociais, Medicare, Medicaid, que são programas sociais americanos. E aí o déficit fiscal americano aumenta. E o consumidor fica endividado porque tem dinheiro entrando para dar crédito para todo mundo a rodo, a juros muito baixos. Então, tudo bem, o iPhone é barato nos Estados Unidos, mas a consequência no longo prazo estrutural na economia americana, no câmbio, no dólar, na dívida, no endividamento dos Estados Unidos, é muito problemática e complicada. Do ponto de vista da análise do diagnóstico do problema, a equipe do Trump e o Trump estão 100% corretos. Do ponto de vista de querer endereçar este problema, eles também estão 100% corretos, porque o problema é gravíssimo, dado a disputa geopolítica com a China e os Estados Unidos se desindustrializando e não estando preparado para construir a quantidade de navios que serão necessários eventualmente num confronto militar com a China. Ou seja, o diagnóstico e a vontade de tratar do problema estão corretos. Trump acertou. Agora, o remédio e a forma como foi aplicado o remédio estão totalmente erradas. Eu vou te dar um recado que é o seguinte. Independente do que for acontecer no mundo, Kaique, você precisa cuidar do seu dinheiro. Se proteger, diversificar, investir não só no Brasil e não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Investir no mundo inteiro. Então, dia 24 de abril, tá chegando, é o aniversário da Finclass, e aqui pelo Primocast você vai poder assinar a Finclass de uma forma vitalícia, tá? Então você vai assinar uma única vez, com 50% de desconto, você vai ter Finclass aí para sempre. São mais de 70 cursos, 2 carteiras recomendadas atualizadas. Só a carteira recomendada você já recupera facilmente aí o que você vai investir aqui na Finclass. Fora que são conteúdos novos todos os meses, tem 5 bônus incríveis. E nele, num dos bônus, é o curso do Thiago do 1.000 milhão. Pô, legal. Que não é mais vendido, mas Sim. agora dentro da Finclass, para os assinantes, está 100% disponível. E lá tem uma comunidade onde os investidores conseguem conversar e passar por esses momentos mais turbulentos com mais calma, porque tem um time de analista que responde e tira todas as dúvidas dos investidores. Isso é bom mesmo, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês... Link na descrição, QR Code na tela, se inscreva. Eu acho que você vai poder comprar só no dia 24, tá? Então você vai entrar numa lista de espera, é uma condição especial que acontece 1 ou 2 vezes no ano. Então aproveita para você assinar e aí você não vai ficar sofrendo com o aumento dos preços aqui, independente aí dos estresses do mundo.